Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Vamos começar o ano aqui, efetivamente terminando o ano. 2021 foi no curto, né? Nossa senhora. Pro Veja Bem, então, tem a duração de exatamente um episódio. É esse episódio de despedida. Mas antes de vocês ficarem tristes, os poucos que ainda nos escutam, vamos deixar claro aqui que estamos falando só do Veja Bem, não do Veja Bem Mais. O Veja Bem, digamos, como programa, continua na sua modalidade mais, mas a categoria Veja Bem, a partir desse episódio, deixará de existir, pelo menos de maneira recorrente, como vocês estão acostumados. Pode ser que para padrinhos, madrinhas, ainda tenhamos alguns especiais. Sim. Provavelmente, né? Provavelmente, Mas como esse programa aí que vocês estão acostumados desde 2016, 5 anos, ó. Olha que momento simbólico. Depois de 5 anos fazendo Veja Bem, chegamos à conclusão de que melhor morrer como herói. Tem que... coisa, tem que terminar enquanto tá bem, né? É aquela... Não, na verdade como a gente falou naquele episódio Experiências versus Memória, que foi coincidentemente um dos episódios com maior número de downloads de 2020. O que conta é a memória. Sim. E se a memória tá numa nota positiva, acabou. Abrace isso daí. É melhor você deixar saudade. Na verdade, eu entendo. Não, na verdade é até melhor, entendo. Agora agora o VB está. O programa, veja bem, está mais maduro. Agora é um só caminho para ser traçado. Isso. E outra. Na real, isso é o que a gente já falou há muito tempo atrás. Acho que a gente já falou pro Eu acho que tudo se transmutou numa coisa só. Que a gente achou que era provável que em algum momento fosse acabar tudo virando uma coisa só. Porque, sinceramente, abrindo o jogo pros ouvintes, a gente tinha aquela perspectiva logo no começo que eram tribos diferentes, né? Não, obviamente. Mas eu sinto que, de certa forma, no decorrer do tempo, realmente foi se integrando. Obviamente não no nível do menos, mas as pitadas de humor ainda estão por aí. Então eu sinto que no fim das contas... faz uma piadinha aqui ou ali. A gente jogou tudo dentro do caldeirão e... A intenção inicial, como a gente também comentou no fim do Veja Bem Menos, era de mostrar 3 vertentes bem separadas entre elas, desde o mais banal até o mais acadêmico. Mas, ao mesmo tempo em que era uma premissa de mostrar facetas de pessoas, também era uma aposta para o mercado, né? Como o nosso foco público brasileiro de podcast vai receber melhor uma proposta humorística, uma proposta descontraída, mesa de bar, ou uma proposta mais acadêmica. E contrária a todas as nossas expectativas, a primeira a morrer foi a cômica. Então, a minha dúvida mas isso também pode ser por conta do nível do humor, né? Mas não, isso a gente já falou bem. Aqui o nosso humor é muito refinado. Então. Aqui a culpa foi do mercado, não foi nossa. Vamos dar mais umas décadas aí pro Brasil. Quando chegar no nível do humor britânico, aí quando estiverem maturados, a gente pode voltar. Você vai ver. Aí o VB vai estourar do nada. O VB menos vai estourar do nada. Do nada. A gente cancela mais e fica só com menos. Nossa! Mas, enfim, complementando, a premissa era essa em termos de proposta de conteúdo e também de aposta de mercado. O que foi mais exitoso, em todos os sentidos, foi o VB+. Desde o princípio, o VB+, sempre teve mais downloads do que tanto o VB quanto o VB menos. Mas o VB, a gente acreditava ainda servia como porta de entrada para o VB+. Porque o VB+, como vocês também devem saber, quem está escutando há mais tempo aí, tinha um formato um pouco mais estrito em termos de uma dinâmica mais quadrada de um lado, o outro, e o William como intermediário, e tinha uma coisa meu lado, seu lado, e qual lado é o mais razoável, que também foi evoluindo com o tempo. E hoje, para quem nos acompanha aí sabe, está muito mais um VB em termos de proposta de vamos conversar sobre isso, do que um VB+, como originalmente concebido. A única diferença
é que dedicamos muito mais tempo ao VB+, em termos de material que consumimos, do que ao VB, que por ser mesa de bar, normalmente você não vai ler um livro antes para o bar para discutir um tema, né? O cara puxa lá o Kafka dele, eu vou falar processo aqui. Vamos tomar uma hoje, vamos. Ah, não, hoje não. Dá uma semana aí pra eu acabar de ler um livro. Aí a gente vai. E o tópico será... Mas o que concluímos, bom, além dessas evoluções orgânicas aí ao longo do tempo, que tem muito a ver com o nosso próprio amadurecimento. Sim, exato. Tínhamos 20 e pouquinhos anos, agora temos 20 poucões. Tudo quase na casa dos 30 já. Eu não preciso lembrar disso. Chegando. Então, tem essa questão de... Mesmo ainda que seja uma conversa de bar ou VB, ao longo do tempo descobrimos que não era realmente a conversa de bar, porque a gente tinha que pensar no tópico, tinha que trazer um elemento novo, né? Como a gente gosta de dizer, o elemento veja bem. E o elemento veja bem não vem espontaneamente. Vem de escutar outras opiniões, de consumir várias fontes, porque... Vamos ser sinceros, né? De todos os episódios que já lançamos do VB, em quantos você realmente tinha pensado antes, de maneira orgânica? Acordou e falou, nossa, música. Nossa, confiança. Como será que é desenvolvido o conceito de confiança? Eu sempre exigi um esforço. Agora ciúme. Então, até dá pra você pensar e discutir, mas não pra trazer um elemento monstro dos olhos verdes, por exemplo... Você precisa ter contato com pessoas que já passaram a vida, ou boa parte da vida, dedicado a esse assunto e compartilhar dessa opinião e contrastar com as nossas. Sim. Mas isso também é um Veja Bem Mais. Então, o que acabou acontecendo todos os tópicos que estávamos considerando pro VB podiam facilmente virar um VB+. Sim. Pra gente falava isso, toda vez que a gente vinha gravar, a gente falava, pô, isso aqui até daria pra ser um VB+. Daria. Bom, é só pra pensar que a evolução do VB é do formato do funil, né? A gente começou com menos, na expectativa talvez de pegar o pessoal que era do humor, trazer pra alguma coisa. Necessariamente descia pro VB e no fim terminando mais. Até porque a proposta principal sempre foi o mais, não tem muito... A proposta que a gente mais dedicou tempo, né? Mas de reação, ainda que fomos surpreendidos, também faz certo sentido, porque é onde... Acreditamos vocês, ouvintes, assim como nós, tiram o maior proveito. E realmente vai ter mais variáveis para pensar sobre qualquer assunto de maneira mais complexa. Sim. Então, essa transição aqui do VB tem mais a ver com otimizar essa proposta que hoje estava dividida em duas. Uma frente com menos pesquisa e outra com mais pesquisa. Então a pergunta aí não é por que não sempre com mais pesquisa? Por que vamos ter uma com menos pesquisa, sendo que se pesquisar um pouquinho mais, o ciúmes, o confiança, todos os episódios do Veja Bem poderiam virar um VB+. Aquela coisa, você vai no mercado, você pode pegar a cerveja premium ou a normal. As duas estão ali, você tem à disposição sua, vai, tá as duas do mesmo valor. Vamos imaginar que ambas são grátis, como é o podcast. Obviamente, né? Igual pessoas já me falaram também, né, que só escutar o Veja Bem Mais, perguntou por que eu escutaria o Veja Bem, se tem o mais no nome. Então. Por que eu vou assinar a Disney quando tem o Disney Mais? Ou Disney Plus? O Veja Bem é o Plus. O Veja Bem Mais é o Plus. Eu falei desde o primeiro episódio, desde o começo. Ninguém me escuta. Mas claro que não tem a ver com qualidade do conteúdo, diferente dessas analogias aqui. Né? Não que o Veja Bem é pior do que o Veja Bem Mais. São propostas diferentes. Exato. Só que uma inclui mais lúpulo e mais malte, que são as horas de pesquisa. E o outro é mais uma cervejinha leve ali, para um churrasco no fim de semana. O que também tem o seu propósito, mas... O VB menos. Como nós somos agora mais adultos, temos que também otimizar o nosso tempo. E estamos em momentos que tempo realmente vale dinheiro. Diferente de quando a gente começou, né? Que, a curiosidade, tá todo mundo desempregado. Você vê, né? Tempo é o que a gente mais tinha naquela época. Nossa, era tão criativo aquela época. O que será que aconteceu? Tinha tempo pra pensar nas coisas. E hoje, falando por 70% do quadro aqui, tempo que é o que menos temos. É realmente um esforço herculeano dedicar horas aí pra compartilhar um conteúdo que agregue pra nós e pra vocês. Então vamos focar em que seja um tópico por mês em vez de 2, que seja realmente oriundo aí de várias fontes e de várias perspectivas, em vez de simplesmente o que você acha ou o que eu acho.
O que a gente vai trazer pro Veja Bem Mais ainda, de novo, martelando um pouco mais o ponto, não é que o VB vai desaparecer, ele só vai ser mais incorporado no VB+. Sim. Na verdade, de certa forma, a gente amiga, né? Já vem incorporando, né? Faz tempo que a gente não fala Pedro de um lado, César do outro, fight. Não. Se bem que agora, bem que também no meio dos episódios tem suas doses de humor, né? Sim. Tá mais tá tudo natural também. Tá tudo convalescendo aí numa substância única que agrega mais valor, então, de novo, é a otimização, é algo que acreditamos genuinamente que vai agregar mais para vocês, ouvintes, como para nós aqui fazendo nossas pesquisas e tirando mais mel aí de cada vespeiro que a gente explora em termos de tópico. Pelo menos agora todo assunto que aparecer, você pode ficar tranquilo que foi bem estudado. Essa é a promessa, pelo menos. Né? E vocês têm que nos dizer quando não for. Se achar que foi superficial, por vezes bem mais, é aí que a gente quer escutar e quer tomar tapa na cara assim. Tá prometendo, não tá entregando. Mas também não vai ser que nem o cara lá comentou. As verdades. Que é só achismo, né? Não, esse daí muitos achismos e incertezas. Se tem ideia, eu imprimi e coloquei na parede da minha casa. Toda vez que eu preciso de um motivacional, quer ficar bravo, olha aqui. Aí eu falei, eu vou ir lá fazer melhor, então. Só pra responder pra ele. Você vai dar certeza. Verdades e certezas. Vou te dar uma certeza aqui, um murro na cara do Pedro. Mas é isso aí, ouvintes. Sem querer chover muito no molhado, as razões são essas. Digamos que 2020 também foi um contribuinte fundamental aí por pandemia. Teve um efeito nos números de downloads. Muitos de vocês... Quer dizer, aqui é uma coisa meio irônica, né? Porque quem já parou de escutar não tá escutando. Mas muitos da nossa base deixaram de escutar porque já não tem freitado pro trabalho, já não tem... Não tá indo na academia. Academia eu não sei, mas não tem trajeto pra escola. Sim. As rotinas mudaram e muitas das pessoas escutavam no intervalo de transporte. Que hoje... Você só dorme até mais tarde e já começa em casa de uma vez. Eu vou até lançar a campanha. Escute o VB enquanto estiver fazendo faxina. Isso. Lavando louça. Uma coisa que eu comecei a fazer, acho que eu até comentei com o Pedro, de escutar podcasts ou, sei lá, ver vídeos, coisas que eu quero ver enquanto eu tô me exercitando. Não. Ou jogando videogame também. Várias possibilidades. Não, jogando videogame não. Porque eu tô concentrado ali, o cara começa a me matar ali. Depende do jogo. Depende do jogo. Tem um joguinho de RPG, o Genshin lá. De vez em quando eu jogo Genshin, eu jogo no mudo. Sim. Mas eu tô escutando o podcast, escutando alguma coisa. Porque não é um jogo que precisa da minha atenção. É Hexlash, eu tô tudo batendo um pouco. Não faz sentido. Oportunidades não faltam. Então recomendamos a vocês aí que ainda acreditam na proposta, digamos, maior aí do Veja Bem de pensar em assuntos de maneira mais complexa, para que incentive os amigos, familiares que gente, pelo amor de Deus, aquele episódio de complexidade, leis, as coisas que eu passei, vocês têm que me ajudar, não é fácil. Me ajuda a te ajudar. Quem quer rir tem que fazer rir. A pessoa acha que, não, tudo bem, eu entendo que tem pessoas que são mais próximas a esse tipo de assunto, mas olha pra mim, eu fui ler aquilo, eu tinha que ler com o dicionário do lado, porque o cara toda hora lançava um termo e eu falava, que é isso? Leis até hoje. Até hoje, eu olho pra aquilo e falei, meu Deus, John Rawls lá, John Rawls é justiça. Justiça. Aí, até mistura tudo, lei, justiça, vem tudo junto no barco. Sim. Mas isso que é bom, porque outra variável aí da pandemia, né, que hoje temos muito mais concorrentes do que em 2016, 2017. Sim. E concorrentes, sabe com o quê? Com Apoia-se. Com Apoia-se é outro site. Não, é patrocínio. É patrocínio, você entendeu. Isso, é fama, precedente de outros lugares, né? Quantos famosos tem podcast hoje? Enquanto nós somos quase que literais, ninguém. Agora, 2020 foi o que mais estourou, né? Nego famoso, nego já é grande no YouTube, cara, assim começou a fazer podcast. Virou mais uma plataforma pra quem já é famoso. Eu vou fazer a rinha dos podcasts. Bota eu lá pra você ver esse cara. Mas assim, uma coisa que eu acho que agregamos bastante no sentido de não ser famosos, ou não ter uma pauta de que é entrevista com experts ou famosos, é que pro ouvinte normal aí, tirando você, Bill Gates, que nos escuta, compartilhamos da mesma realidade. Trabalhamos de segunda a sexta. Tem um detalhe interessante aqui.
A gente não tem nenhum contrato assinado, então a gente pode falar realmente o que a gente acha. Bom, além da genuinidade e honestidade, eu acho que o que na minha mente agrega é o fato de a gente compartilhar da mesma realidade, no sentido... Somos pessoas tão normais quanto vocês. Somos os afegãos médios, tem aquela expressão. Afegãos. Não sei se afegão é a definição de médio, mas ok. Porcentagem de gente no planeta que um chinês médio seria... É que eu já ouvi essa expressão antes, mas, bom... O indiano, né? Acho que indiano tem mais chinês ainda. Mas, enfim, o meu ponto aqui é... Não pensamos em mudar o formato para competir de forma mais parecida, porque a proposta aqui é... Se compartilhamos da mesma realidade, provavelmente compartilhamos de muitos dos mesmos entendimentos, por exemplo, sobre leis, justiça... Sim. Que é aquela coisa, tenho esse sentimento sobre aquilo, mas e se eu tirasse 1 ou 2 meses para ler um pouco mais sobre os maiores nomes que desenvolveram essa teoria? Como que eu passaria a enxergar aquele tópico? Hoje eu penso em justiça como tem que ter e a minha é mais correta. São 2 variáveis. Agora, se eu pensar em John Rawls, se eu pensar em Grécia Antiga, se eu pensar nessas coisas, quantas variáveis eu estou agregando nessa minha percepção? Sim. Como uma pessoa, de novo, normal. E esse é o que queremos compartilhar. A gente lê o livro aqui, festa do consumo e fala, pensávamos assim, mas descobrimos que tem todas essas outras vertentes que também dá para pensar sobre. Sim. E isso deixou nosso filtro muito mais parrudo no sentido justiça agora, justiça sempre, como algo que, como um silogismo de necessariamente verdade para algo meio vazio, né? Vai com calma, meu amigo. Assim. Vamos definir isso primeiro. Vamos com calma para começar. Resumidamente, o VB é o seu pé na porta. Você tá meio assim com o assunto? É só vir aqui, você dá uma pesquisada no nosso feed em relação aos episódios. Como é igual... A gente inicia a discussão. Isso de maneira como fomenta do mesmo patamar. A gente sai do nível 0 pro nível 1. Diferente de quando você entrevista um expert que já tá no nível 19 faz 20 anos. Eu comentei com vocês, antes da gente começar, eu comecei a escutar o Joe Rogan. Aí eu fui ver, vamos ver esse de Jordan Peterson aqui. Meu Deus do céu, o que esse cara tá falando? O bom do expert é que eles sabem muito do que estão falando, diferente da gente que sabe pouco. Mas o bom é que o pouco que sabemos conseguimos... A gente consegue, deixar mais relacionável, né? Isso, exato. Mas assim, com sorte, também estão presumindo que vocês estão concordando aqui, né? Mas vocês estão escutando é porque algo concorda. Mas, a gente tá no mesmo barco, não pula não, hein? Mas o ponto aqui é nesse desenrolar aí de premissas e de pedido de recomendar aos familiares e conhecidos, é para vender essa ideia de que são pessoas como nós, do dia a dia aí, que estão aprendendo um pouco mais sobre um tópico complexo. Sim. Que não é uma pessoa entrevistando outra pessoa que já sabe há 20 anos daquela complexidade. Não, a gente quer compartilhar essa experiência de aprender mais sobre questões cabeludas aí e dar risada enquanto a gente faz isso, comete erros enquanto a gente faz isso e manter essa atmosfera conversa de bar ainda, só que nesse caso, sim, depois de ter lido uns 2 livros antes de ir pro bar. Vai pro mais, porra. Mas, legal, esses dias recentemente tive uma experiência que eu joguei um jogo, Nier Automata. Eu joguei um jogo que eu acho que se não fosse pelo Veja Bem Mais, eu não ia apreciar o jogo que não apreciei. Porque ele toca em assuntos que a gente estudou, aquele negócio de existencialismo, tipo... Sim. E o jogo toca nesses pontos bem mais a fundo. E se não fosse a nossa experiência no VB, falando sobre esses assuntos, eu não ia... Que nem quando eu vi o nome do Paul... Qual é o nome do... Sartre. Do Sartre. Tem um dos personagens dos robozinhos que chama Paul, não sei que é o nome do Sartre, o nome do Sartre. Eu nunca ia saber qual era a referência ali, se não fosse por causa disso. Mas igual no episódio de linguagem, recentemente, inclusive o episódio de linguagem foi um dos motivos que recentemente eu fiz a aquisição de um curso de literatura. Você pode ver. Porque, tipo assim, se aprender realmente o diferente... Todo dia eu escuto o Pedro falar, meu Deus, eu me sinto muito burro. Não, eu digo, sinceramente, foi uma das coisas que me deu um up, porque, bom, hoje, se você começar a entrar no negócio sem entender, por exemplo, a diferença entre signo, significado, referente, você tem a oportunidade, por exemplo, você vai ler uma obra de literatura, você entender que aquilo ali não é, tipo assim, que existe uma coisa mais a fundo ali. E isso veio por conta do episódio da linguagem, porque realmente é uma ferramenta
que hoje eu consigo ver que eu não tenho um domínio completo dela. Inclusive, no episódio que eu mencionei que eu gostaria de escrever melhor por conta disso. Que eu tava comentando sobre pensar de maneira mais complexa, que é a nossa palavra favorita agora. Nossa! Do que antigamente. Você fala linguagem. É uma ferramenta. Ok, mas também é bem mais que isso. Porque, como a gente falou, qual que é a palavra certa? Antes eu acreditava que existia uma palavra correta. Hoje eu já não acredito mais. Porque o nosso amigo Wittgenstein Nossa Senhora! ensinou muito bem para pessoas comuns como nós que quem decide o correto são as pessoas. É o uso. Então, sempre é uma discussão semântica no fim do dia, porque o entendimento da palavra vem do contexto em que a palavra é usada e não de uma martelada divina ou da academia real das letras ou o que seja, de que X significa... Cara, abre o dicionário lá, não é isso aqui que você quis dizer. Talvez seja isso nessa página desse dicionário. Mas não é. Sai na rua pra você ver. Então, acho que esse é o legal mesmo. É legal escutar de vocês. Eu também tenho várias experiências parecidas de sentir que aproveito muito mais e tem interesse por muitas outras coisas também, né? O próprio do VB, esse é o VB de música, por exemplo, abriu muito meu horizonte em relação a como a música pode influenciar nas suas vidas. Agora o César escuta música uma vez por ano. Já uma vez por mês, só pra não ficar... O Pedro chutou certo, uma vez por mês eu faço questão de escutar alguma música mesmo. Ele para 3 minutos e escuta uma música. Beleza, deu por esse mês. Umas meia hora, velho. Uma música é pouco. Mas tem toda uma série de palestras lá do Leonard Bernard que podia virar um VB mais facilmente. Possivelmente até vire, viu? Porque são 11 horas de conteúdo que, obviamente, não entrou no Veja Bem. Mas entraria no Veja Bem mais. Então, esse é outro ponto também. Tem muita coisa que a gente abordou no VB que é possível que a gente traga de volta. Esse é o ponto daí. Você quer, por exemplo, você que fala, gostei tanto desse episódio, ciúmes, por exemplo, vocês poderiam explorar. É só falar pra gente. Simples assim. As fontes são infinitas. É só uma questão de realmente focar e agora ter a oportunidade de um mês aí pensar mais nisso do que nisso e no que seria o tópico do VB. Quanto mais episódios mais antigos, que de lá pra cá, às vezes até lá teve novas coisas, novos estudos. Falando de episódios antigos, aproveitando a transição aqui, vamos concluir nossa despedida do VB aqui, assim como a gente fez do VB menos, que é um pouco de nostalgia. Meu Deus. Vamos lembrar aí dos episódios que vocês mais curtiram do VB e deixar como recomendação aí pra quem talvez tá chegando agora ou só escuta o Veja Bem Mais. Bom, na verdade o meu é fácil, porque eu já mencionei o próprio de ciúme, porque a minha namorada, Dona Carol, que agora é fã assídua, agora escutou tudo, né, Dona Carol? Porque ela ficou impressionada. Inclusive, a gente teve uma conversa por conta do episódio depois. Obviamente. E foi muito frutífera, foi um bate-papo frutífero. O Pedro tem um relacionamento aberto agora. Não, vamos com calma, eu saio fora, rapaz. Só tem um taco na mesa, tá? Por favor. Não sei se o dela. É o dela. Ele falou pra gente que a gente começar a gravar, Carol. Mas pra mim foi de longe. Até porque, bom, conforme no mesmo cenário da linguagem, também teve um impacto positivo na minha vida pessoal. Então, pra mim, disparado foi o melhor. Bem recente. Sim. Recente. Muito bom. Tem algum underrated que você gosta muito e acha que não teve crédito que merecia? Esse aqui eu vou... underrated imediatamente me veio a mesma coisa na cabeça que eu falei da última vez. Que é o do Bandeiras. Nossa, lembrando de gravar, mas o que eu vou falar de bandeira, cara? Pelo amor de Deus. De novo. Quantas variáveis você pensa quando você pensa em bandeira? Isso daí cai inclusive do que eu tava vendo de simbologia, poder de símbolo, tipo, significado de símbolo, que eu tava falando de linguagem. E realmente, cara, foi aí, ó. Você vê que eu realmente vejo como sementinhas, né? Porque tem muita coisa que eu acabei integrando, ou foi um pontapé pra eu começar a pesquisar outra coisa. Bandeiras foi mais dessa questão de simbolismo mesmo. Sim. Acho que querendo ou não, o clássico que a gente sempre fala, que acho que até um dos mais ouvidos, que foi o do Segredo da Felicidade também. Sim, não sei se é o mais ouvido, mas o mais assistido. Mais assistido definitivamente. Não, a frase mais memorável dele, né? Expectativas baixas. É meu lema de vida, esse, ó. É meu lema de vida. Sim. Casualmente foi dita no primeiro episódio 0 do VB, introdução. Mas tem o vídeo aí, pra quem não viu ainda, link nas referências. Tem quase 500 mil de visualizações no YouTube agora. O Segredo da Felicidade, episódio 10. E o seu favorito, então, William? O Segredo da Felicidade. Bastante. Afetaram
afetou muitos dos nossos ouvintes também, que já escreveram. Foi um episódio bem legal, que facilmente poderia ter sido mais também. Sim. Quem sabe viram mais ainda, né? Pegando essas bases aí, porque aquele estudo que a gente citou lá em 2016, a gente fez esse episódio, né? Esse estudo teve um pouco mais de desenvolvimento nos últimos 5 anos. Inclusive, a gente até falou um pouco no episódio, que eu não lembro qual foi, o review, talvez, de que eles descobriram daquela questão de... A gente falou, né, que eles entrevistaram donos de supermercado. Sim, foi acompanhando o pessoal pela vida e tal. Tá bom, realmente deve ter... Tem vários adendos aí. Em 5 anos deve ter acontecido muita coisa. E agora que a pandemia também, né, a felicidade também afetou bastante essa variável aí de... Num contexto em que você não pode socializar muito. E o nosso ponto principal lá era que era a socialização. Vamos fazer um episódio, ver mais. Follow-up. Felicidade pós-Covid. Então, compre um robô. Então, dependendo aqui, obviamente não deu tempo de ser estudos ainda, né? Mas se o nível, digamos, mundial de busca por remédio antidepressivo, etc., subir em 2020, correlaciona diretamente. Suicídio muito, né? Então, meio que comprova o que a gente falou nesse episódio aí. Então, podemos desenvolver sim. Não, fecha os bar. Quando saiu, eu já fiquei pistola. Eu tava vendo no Japão que, tipo, nesse um ano de Covid, morreu mais gente de suicídio do que pelo Covid. No Japão morreram poucas pessoas de Covid, né? A taxa lá de suicídio já é alta, né? É verdade. Tem que definir bem a barra aí. Não estamos falando de Brasil e Estados Unidos com 300 mil pessoas. Estamos falando umas 5, 10 mil. Não estou chutando o número aqui, mas sei que é baixo. Sim, é baixo. Mas enfim. Só não é menos que a Nova Zelândia. Paraíso, né, César? Lá como que é o nome da série lá? O The Good Place. The Good Place. Bom, então temos aí Ciúmes, Segredo da Felicidade, Underrated, acho que é o consenso aqui é o Bandeiras, que te faz pensar sobre design de maneira geral, muito mais do que bandeiras em si, mas também nunca vai te fazer olhar da bandeira da mesma forma depois de você escutar. E tem um adendo, uma coisa que eu descobri, você falou de bandeiras, me lembrou. Eu não sabia, mas eu vi uma vez um texto, um artigo falando sobre o impacto da filosofia positivista no Brasil, inclusive o símbolo que representa isso é a bandeira do Brasil, com o lema Ordem e Progresso. Eu não sabia disso, fiquei bem curioso, pra ser sincero. Bom, lembrando aí, positivismo não tem a ver com ser otimista. Não. Isso, de novo, olha ele aqui, ó, sentado na cadeira. Nosso amigo Wittgenstein foi um dos caras que ajudou a provar que o positivismo não tinha sentido justamente por... O nome do filho do Pedro, César, vai ser. Nossa. Wittgenstein Barbosa. Marciano Barbosa. Mas bom, quem tá curioso sobre positivismo, linguagem, é uma boa recomendação. Não vamos vou estender muito. Adentrar muito aqui não. Mas, esse daí a gente já falou, então por favor, hein? Caralho. O meu episódio favorito do VB é que tem muitos também, né? Isso é quase como escolher. Pra ser sincero, às vezes não é que é tanta coisa, mas às vezes eu misturo tanto os episódios do VB+, com o VB na minha cabeça, principalmente os mais recentes. É que casa muito. Então. Como a gente ia falando. Que nem eu tava pensando aqui sobre algumas coisas que a gente falou, mas eu não lembrava se era em produtividade, se era no episódio de produtividade, se era no episódio do TDA, o que era. Isso aqui tá ali. As coisas que eu gosto, tá ali. Um que eu gostei de fazer, eu gostei de todos, né? Pra ser honesto, do VB acho que não teve nenhum que eu realmente sofri pra fazer. Mas um que particularmente gosto bastante, gosto tanto que até relançamos ele em janeiro agora, é o de Mitos. O episódio número 20 do VB. Lançamos no Vale a Pena Escutar de Novo agora em janeiro, que fala de narrativas como realidade. Que foi a primeira sementinha ali de muitas coisas que exploramos depois com o VB+. Com o próprio VB também, em outros sentidos, como confiança. Foi basicamente um reflexo do episódio sobre mitos, que se trata de realidade objetiva, por assim dizer, versus narrativas. Não necessariamente de mito do chupacabra, ou mito do que o homem nunca pousou na lua. Esses não são os mitos. O mito é mais no sentido... Se você dividir o mundo entre realidade, entre aspas, aí, objetiva, que você consegue bater na mesa, você consegue medir, você consegue comprovar de certa forma, mais material.
versus as narrativas, que são múltiplas e infinitas. Tudo que é narrativa você poderia escrever como mito, porque a partir do momento que alguém deixa de acreditar naquilo, aquilo desaparece. Se morresse todo mundo que, por exemplo, soubesse da mitologia grega, por exemplo, que o nome aí já diz mitologia, né? Se todo mundo... questão de mito fundador, por exemplo, uma sociedade igual a sociedade ocidental que tem base no cristianismo. Todo mundo soubesse que era cristianismo, morresse e ia sumir. Exato. Assim como qualquer outro. Vamos pensar até no conceito, para deixar mais tangível, de presidente. Que existe um presidente que lidera um país. Se todo mundo que morrer... quer dizer, se todo mundo que hoje sabe o que é a figura de um presidente morrer... Não é que nesse restart da humanidade vai falar, nós precisamos de um presidente aqui na nossa nação, que é um conceito também desenvolvido depois de milênios de sociedade. Então, esse conceito de nação, esse conceito de identidade cultural, de líder, etc., tudo isso é mito, porque morre com a última pessoa que conhece sobre essa narrativa. Diferente da pedra que tá ali, do Grand Canyon, da cachoeira, que pode morrer todo mundo, ou resetar, digamos, e vai continuar ali. Então isso é basicamente a premissa de o que é mito, é tudo que existe só como narrativa, morreu quem acredita naquela narrativa, desapareceu. Até muitas narrativas que existiam hoje não conhecemos porque simplesmente desapareceram os povos que levavam aquela narrativa. Então esse, para mim, foi um antes e um depois nesse sentido de refletir sobre o que a gente acredita tanto que vê como realidade, como conceito de individualismo, conceito de sucesso, conceito de ser uma boa pessoa, e etc, que são histórias que nos contamos e que têm sua validade e pragmaticidade, de forma que, óbvio que, se você vive numa sociedade onde todos acreditam que matar é errado e você for lá e matar, as consequências são bem reais. Agora, acho que é legal, eu pelo menos me abriu muitos olhos nesse sentido de colocar o pé pra trás e falar isso que eu tô defendendo como uma verdade. Que tipo de verdade? Uma verdade narrativa, criada, desenvolvida e mantida? Ou uma verdade tipo, se eu pegar o vírus eu vou ficar doente? O que, como vocês devem saber aí, já se provou um tema bem controverso no passado, mas com evidência incontestável de... Quem duvidou, pensando que era uma narrativa da esquerda, etc. acabou... Tá indo longe. Acabou vendo a realidade. Mas, enfim... Eu duvido da história do morcego. Essa eu duvido. Essa, por enquanto, é uma narrativa, né? Que tem certas evidências. Já ouvi tantas coisas. Né? Também já ouvi tanta coisa. Do morcego, que antes já tinha vestígio do negócio nos Estados Unidos, no esgoto de Londres. No esgoto aqui do sul do Brasil. Mas assim, tem que lembrar também que não é preto ou branco, né? Não é que existem coisas que são puramente narrativas e puramente realidade, até porque narrativa parte de uma realidade, né? Ninguém existe no vácuo. Nossas próprias narrativas distorcem a realidade para falar como a realidade é que o Sol gira ao redor da Terra ou ao contrário. Se você não tivesse os instrumentos, a realidade objetiva é que o Sol é que gira em torno da Terra. Você não tá vendo na sua cara. Você não tá olhando pro céu e vendo que o Sol que se move, não ao contrário. Igual cortar o seu braço vai sangrar. Dá um facão aí, vamos ver. Então, isso depende muito das ferramentas, do nosso próprio entendimento, que a gente falou no episódio de inteligência lá do VB+, também, né? De você entender o mundo por certos parâmetros, que vem de uma narrativa, não surpreendentemente, desenvolvida também de que a corte, a sociedade civilizada vem de conceitos. Você falou disso daí do outro episódio, do desenvolvimento. Qual que era o episódio que a gente comentou, que a gente deu aquele exemplo da época de 1900 bolinha, da piscina, que a molecada ia nadar, aí que você colocou o exemplo, como é que eles achou que poderia ficar mais forte e perder peso. Eu não sei se você tá lembrado. Sim. É uma confissão minha. Eu lembro que você fez a pergunta, o que você acha que é? Aí o William respondeu. Sim. Você tinha pensado outra coisa. Eu tinha pensado com a pessoa de 1910. Esse foi o episódio Inteligência, parte 2. Que se manter o mesmo peso, fazer exercício, tinha que comer menos ou mais. Isso, exatamente. Que tá fazendo exercício... E para manter o mesmo peso, essa pessoa tem que comer... Antes não fazia exercício, agora está fazendo exercício. Para manter o mesmo peso, tem que comer mais, comer menos ou comer a mesma coisa. E o pessoal, antigamente, como não tinha ideia de calorias, não equalizava as coisas. Eu não equalizo as coisas. É a confissão, falou que para manter o mesmo peso, tinha que continuar comendo como sempre comeu. Independente de estar fazendo mais exercício. Eu falei, pra quê? Agora tá treinando firme pra comer menos.
Vai ficar cansado aí, ó. Tô em 1910 ainda. Ou um outro exemplo que acho que é mais relacionável é aquele de como você junta as categorias de queijo e faca. Você separa em categorias, eles colocavam a faca e o queijo na mesma categoria porque você usa uma coisa na outra, né? Sim. É a faca e o queijo na mão, como diz o ditado. Então, nessa eu fiquei dividida, mas eu falei faca e garfo junto nessa. Nessa eu não errei. Essa você não errou. Talheres e laticínios. Mas essa verdade é uma narrativa também de criamos categorias, dividimos categorias, e a verdade é que você, pelo menos pro teste de QI, é mais inteligente se você dividir talheres e laticínios, e não vamos usar uma coisa com a outra. Ai, meu Deus. Perdoe, mas eu tinha que revelar esse segredo, eu carregava muito tempo. Tem vários pormenores aí, mas eu acho que esse exemplo da própria inteligência ilustra bem essa zona cinzenta aí de realidade e objetivo. Ser objetivamente inteligente, como o teste de QI diz que você é, sim, em termos de... Em muitos sentidos sim, em muitos outros não. Muito disso é narrativa, muito disso realmente dá pra comprovar que, independente da época que você nasceu, como a gente falou, né, o nível médio não mudou, mas para algumas outras coisas como vocabulário, categoria, separação, sim, mudou, e aí é mais narrativa do que capacidade do seu cérebro de processar a informação necessariamente. Sim. Então, enfim, esse foi um episódio muito bom porque começou aí a sementinha e estamos explorando até hoje e vamos explorar até o fim do VB+. É isso aí. Que nada mais é do que uma exploração de narrativas também, né? Pega qualquer tópico cabeludo aí, o que um diz, o que o outro diz, o que a gente acha, o que vocês ouvintes pensam. Vai lá na Tanzânia e pergunta. E vai ter uma opinião. Mas o que a gente fielmente acredita é que mais narrativas são melhores do que uma só. Ou zero narrativa. Que é um vácuo inconcebível, mas... Pra quem mora na tundra lá da Sibéria. Você sabe um pouco, tem uma palhinha de como deve ser. Mas enfim, deixamos então vocês com essas recomendações aí. O último episódio do VB virou um episódio do VB. A gente falando da Rússia aqui, é a boneca russa. Meu Deus. O importante é que as piadas não deixam de existir. Não, obviamente. Nunca vão. Bom, ouvintes, agradecemos aí a lealdade de quem nos escutou desde os primórdios, agradecemos a presença de quem chegou depois, agradecemos as recomendações e as críticas, que embora as poucas tivemos aí ao longo dos anos, que sempre foram construtivas. Recomendamos que mesmo agora com só uma vertente continue nesse processo de engajar. Temos aí várias plataformas sociais. Você por algum motivo escutava só o VB? Eu já ia falar isso. Você que tá no VB, vem pro barco do VB+. Ó, já joguei a boia aí. É só vir. E pra quem escutava os dois, recomende o VB+. Por favor. Tem um histórico também, não vamos deletar nada, né? Então, vai ficar aí, calma. Entendam, não é um fim, é uma transição pra algo. Tem 5 anos de conteúdo aí que... Dá pra passar várias quarentenas escutando sem problema. Então já demos a dica aqui de 4 episódios pra quem quer se banhar em nostalgia ou escutar pela primeira vez. E daqui pra frente, VB+. All the way. All the way. Beautiful. Eu ia terminar com um brinde, mas se vocês estivessem contribuindo mais, a gente ia ter mais bebida pra poder brindar. Então, um brinde aí, entre aspas. Um brinde aos 5 anos de muitas histórias, muitas experiências, muitos tópicos, e que continue agora, mas de maneira plus. Vem com nós. Vem com nós no plus. Isso. E para terminar aqui numa nota plus também, a gente brincou no VB-, que era uma coisa do VB-. Mas é uma coisa do VB também, porque a música do nosso poeta inspirador, Odair José, eternamente eternizado. Ela diz veja bem, não diz veja bem menos. Nossa, então... agora foi redundante. Eternamente eternizado. Eternamente eternizado, hein? É isso aí, não é redundante, é ênfase dramática. Exatamente. Bom, a nossa ênfase dramática musical aqui vai ser com Odair José.
Então nos despedimos. É a nossa tradição, né? Se despedida é com o Odair José. Tem que ser com o Odair. Tem que ser. Odair José. Ele tá vivo ainda? Sabe que tem uma parte da letra... a mesma coisa. Não importa. A música é eterna, não ele. ele. Eternizado, velho. O Odair é uma narrativa, não é uma realidade. É uma ideia. Enquanto tiverem pessoas escutando o Odair e falando dele, ele tá vivo. Vou ver se tem ele no Instagram. Falei, ô Odair, e aí, mano? Fala pra ele fazer a nossa abertura nova. Fazer uma abertura nova, gente. Mas sabe o que eu tava reparando na letra do Se Veja Bem? Tem uma parte que ele fala: sem sua voz, nada sou. Não sabia ele, mas já tava se referindo ao podcast. Próximo episódio, bebê, Destino. Então... Chamar o Odair pra ser o quarto integrante do Veja Bem. Vamos lançar um Veja Bem com o Odair José. O Odair José. Primeira entrevista. Pensa só no Veja Bem mais com o Odair José. Essa é uma perspectiva diferente das coisas. Fora essa pergunta, fora a música, não tem interesse nenhum nele. É difícil fazer pergunta, mas não sabemos, né? Vai que é. Mas é isso aí, nessa nota agridulce. Como diz o Odair José, sem sua voz não sou nada. A voz do VB termina aqui, mas a voz do espírito do VB, por assim dizer, continua no VB+. Já tá lá, na real. Já tá lá, né? Só será amplificado e focado um pouco mais. É isso aí, gente. É isso aí. Obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Obrigado, galera. Eu ia falar até a próxima. Não, sim, até a próxima. Até o próximo VB+. Até o próximo VB+. Nos vemos por lá. Falou. Aquele abraço. Eu sabia.